Vitória importantíssima do Flamengo lá em Itaquera, 2-1 para cima do Corinthians. A mídia esportiva vem repercutindo muito essa vitória do Mengão de virada fora de casa. E eu trouxe um corte da mídia esportiva aqui do programa Fechamento Sport TV. Já vou deixando o crédito do vídeo aqui ao Sport TV na descrição. E você vai ver Rizek, você vai ver também Felipe Melo, Denilson Show, Eric Farias e Fernando Praz rasgando elogios ao Flamengo. Você não pode perder. Já vou deixando aqui, te pedindo para você se inscrever no canal aqui no Fla Forte News. Você acompanha informações do Flamengo todo dia. Então se inscreve no canal para você não perder nada. Bora ver como que a mídia está repercutindo o Flamengo isolado na liderança. Depois do primeiro tempo, eu falei, nossa, esse não é o Flamengo que a gente está acostumado a ver. E aí você tem que tomar o cuidado realmente e ser prudente no jogo contra o Flamengo. Um gigante do nosso futebol. Um time que é pleno de craques. Não é à toa que no segundo tempo, depois que o Corinthians fez o gol, o Flamengo mudou completamente. Parecia aquele Flamengo realmente que nós estamos acostumados a ver. Então, faltou muito, realmente foi o que ele fez no primeiro tempo. Os gols perdidos, a cavadinha e os gols perdidos, que poderiam de fato ter matado o jogo. E foi tão ridículo, porque o Rossi tá no chão e ele ainda agarra a bola no chão. Sentado, olhando pra cara dele. Sentado, né? Agora, olha só, é óbvio que a cavadinha é muito assunto. Agora, o Flamengo, quando botou a bola no chão, depois de sofrer o gol, sim, deitou no jogo, né? Eu acho que são duas análises que a gente dominou tem que fazer. Completamente o jogo. Por que o Flamengo jogou tão mal o primeiro tempo e o que aconteceu, né, pro Flamengo jogar melhor o segundo tempo, né? Eu acho que esse é um ponto que o Felipe deve falar na entrevista coletiva. Você não acha assim, ó, quando o Corinthians dominou o jogo, o primeiro tempo foi do Corinthians. Foi do Corinthians. 0-0, não conseguiu transformar o domínio em vantagem. Poderia ter ido com 2-0 tranquilamente. Poderia. Tranquilamente. E aí o Flamengo, quando dominou tranquilo. os 30 minutos do segundo tempo finais, 2 gols. Dois gols. Eu acho que diz muito sobre a diferença de qualidade dos dois Sabe o que times. parecia o primeiro tempo? O Flamengo e Corinthians do primeiro turno. Um time se impôs de um jeito absurdo, que foi o Flamengo contra o Corinthians no Maracanã, e fez gol. E o Corinthians se impôs de um jeito absurdo na Neoquímica e não fez o gol. Né? E parecia, porque o Flamengo saiu do Maracanã com 3-0 no primeiro tempo, lembra? Poderia ter acontecido isso hoje na Neoquímica. Pareceu, a favor do Corinthians. O primeiro tempo, o Corinthians marcando alto, pressão, com a intensidade que o jogo pedia, e o Flamengo parecia um time cansado. Isso aí, eu também. Essa é a verdade. Porque, como que é a jogada, a transição do Corinthians que sai o pênalti, 2, 3 atletas do Flamengo tentando fazer uma pressão alta e o time não acompanhou, espaçado, né? Ficou espaçado o time, o Corinthians saiu na cara do gol. E depois foi a mesma coisa, o Corinthians ganhou o meio campo. O Corinthians ganhava duelo, o Corinthians tinha intensidade. E no segundo tempo começou da mesma maneira. Tanto que o Corinthians faz 1-0. Aí depois o Corinthians para de fazer a pressão e começa a deixar o Flamengo... Depois do gol, né? Exatamente. Depois do gol. E começa o Flamengo a deixar o Flamengo jogar. Aí veio as substituições, que deram uma vida nova, um respiro pro Flamengo. Sai jogador top, entra jogador top também. E o Flamengo começou a botar a bola no chão e simplesmente dominou o jogo. Tem a ver com a semana cheia do Corinthians, né? O Corinthians ele não joga durante a semana, o Flamengo joga a Libertadores, que a gente falou, aquele jogo de loucura, né? De fisicamente o Flamengo exigiu demais do Flamengo a questão física. O Corinthians treina com muita intensidade e o Dorival deve ter pensado, a gente tem que colocar intensidade e faltou, o Ricardinho até falou, né? O Corinthians produziu muito, mas ele não converteu. Não fez o resultado, porque se o Corinthians consegue fazer o resultado, quando então ainda é intenso dentro de campo, o Flamengo não consegue virar. Porque o Corinthians descansa a semana toda, joga muito intenso no primeiro tempo até fazer o gol. E aí depois do gol tira um pouco o pé, e aí o Flamengo tem uma imagem do banco de reserva que aparece o Alexandro, o Pedro e o Jorginho. Isso porque o Pedro não entrou. E o Pedro não entrou. Cebolinha também não. E o Cebolinha também. Mas o segundo tempo, o Corinthians, tudo bem. Eu até entendo que não dá pra fazer, de repente, por mais que tenha treinado toda semana, tenha descansado, não dá pra você fazer 90 minutos com intensidade, marcando alto. Mas que não precise fazer a intensidade do terço final, que você começa a fazer a intensidade já do atacante. Recua linhas, sabe? Dá 2 passinhos pra trás e pega uma intensidade da metade do campo. O Flamengo não pode, de repente, chegar na metade, no terço final do campo e o Corinthians não marcar. Foi o que aconteceu. O Flamengo começou a ter posse de bola, começou a ganhar campo, começou a propor jogo, começou a gostar do jogo, movimentação, e o Corinthians parecia parado. Então tem uma jogada que o Bruno Henrique pega, ele passa com muita facilidade do zagueiro do Corinthians, do Gustavo Henrique. Então assim... Mateuzinho passava do bem. Exatamente. Aí que eu acho que a qualidade dos elencos pesa muito. Primeira questão básica, como a gente comentou, você domina o jogo e aí você não mata porque você não tem tanta qualidade, você proporciona um time melhor em 30 minutos de jantar. E as alterações, cara, eu não tô exagerando, eu acho que elas pioraram o Corinthians, porque o Dorival não tem o banco do Flamengo. Então, ó, ele tirou o Martinez, colocou o Angileri, né? Tirou o Maicon, colocou o Rian. A única que eu acho que melhorou foi o Vitinho, que demorou pra entrar. Tirou o Breno Bidon, colocou o Vitinho. Tirou o Guinegão, colocou o Thales Magno. Você pega o Flamengo, entraram Luiz Araújo, Plata, Jorginho. Cara, é outro das nível. 5 substituições que o Felipe fez, é outro nível. os 5 que o Felipe fez, 4 são jogadores de seleção. Danilo, Alexandre da seleção brasileira, o Plata da equatoriana, o Jorginho, campeão da Eurocopa pela Itália, e entrou o Luiz Araújo, que não é jogador de seleção, mas é um jogador que seria titular em muitos times do futebol brasileiro. E a primeira bola que cai no pé do Arrascaeta. Agora acho que teve uma mudança craque, não estava jogando bem, né? É o que eu falei do Arrascaeta. Nós falamos antes do craque, né? O Arrascaeta não fez um grande jogo, aí foi lá e pum, craque, fez gol, 18 gols no campeonato, na temporada. Aí você pega, acho que no campeonato 14 gols no campeonato. Aí você pega o Samuel Lino, também não estava jogando bem, Jogou mal hoje, Samuel Lino. inclusive jogou mal, acho que assim, você espera muito mais desse atleta. Eu mesmo
Espero muito mais esse atleta. Os dois últimos jogos dele não foram bons. Ele é muito bom jogador. Ele é jogador nível de seleção brasileira. Precisa melhorar ainda, precisa mostrar para que veio. Jogou 2 jogos acima do nível realmente que ele pode jogar. Hoje não foi bem, mas fez a jogada que saiu o gol do Arrascaeta. Então, assim, é um time... O Saúl sentiu o ritmo. Então, eu acho que o Dorival, meio da semana. O Felipe fez uma mexida no segundo tempo que foi interessante, assim. O primeiro tempo começou com o Saúl mais na frente e o De La Cruz mais atrás. No segundo tempo ele inverteu. Ele trouxe o Saúl para primeiro volante e deu mais campo para o De La Cruz, com mais dinâmica. Eu acho que já melhorou um pouco. E ele trouxe o Carrascal, pelo menos assim eu vendo, mais para perto do Arrascaeta, mais próximo. E aí o Flamengo conseguiu preencher mais aquele setor ali com o De La Cruz, com o Arrascaeta e com o Carrascal. E começou a envolver o Corinthians. Gramado bom, qualidade de passe, troca de passe. Então, várias vezes o Flamengo chegou tocando e abria. No primeiro tocando tempo. E abria. Chama atenção a qualidade desse elenco rubro-negro que lidera o Campeonato Brasileiro e hoje aumentou essa vantagem. Que o Flamengo colocou em campo, fez todas as alterações que podia e deixou o Pedro. O Pedro nem entrou no jogo, quer dizer, ganhou a partida, cruzando bola, atacando, sem usar o Pedro. Isso é uma crítica que eu faço ao Felipe Luiz, cara. Assim, não é porque ganhou que a gente não pode falar. Eu acho que chegou um momento do jogo, cara, que, assim, claramente, a não ser que o Pedro não tivesse nenhuma condição física, o desgaste da Argentina das últimas semanas, aí a gente não tem esses dados. Mas você, num jogo desse, em que o espaço estava se oferecendo para o Flamengo no segundo tempo, você não ter um jogador com a capacidade de finalização que o Pedro tem, a bola passou 2, 3 vezes ali, e não tinha um atacante ali na área, assim. Eu acho que assim, o Pedro não fez um bom jogo na Argentina, como ninguém fez. E acho que o Pedro, cara, ele assim, eu acho que ele tem que ser mais bem aproveitado. O Pedro não pode passar um jogo e o Flamengo não botá-lo em campo. Eu acho que o Pedro, se não começar o jogo, ele tem que entrar. Eu teria colocado no intervalo. Acho que o Pedro já deveria ter entrado no intervalo. Tamanha a apatia do time do meio para frente, como o Flamengo não conseguiu jogar, não conseguiu criar situações. O Bruno não estava bem no primeiro tempo. O Bruno não conseguiu gerar ataques para o Flamengo como centroavante. O Bruno Henrique jogou mal hoje, né? Hein? O Bruno Henrique jogou mal hoje. Ele fez uma jogada, que foi aquela do segundo tempo. Ele passa pelo Gustavo Henrique. Bate cruzado ali e tal. E se tu tem um time de qualidade, tu vai tentar o quê? Que a tua estratégia de jogo, ela se sobrepõe ao adversário. E o Flamengo, no caso, é o controle de jogo através da posse de bola. Eu acho que o que mais escancara isso, que a gente consegue personificar, são os dois volantes. Os dois volantes do Flamengo, né? Jorginho e Saúl. Ninguém tem dois volantes com essa característica, de meia. Técnica. E assim, então o modelo de jogo do Flamengo é pautado em cima da posse. A partir do momento que o time adversário consegue contrapor isso, o Flamengo vai ter dificuldade. Exatamente. E aí cabe ao treinador conseguir achar alternativas. São atletas que para posse de bola são até técnicos, que acham passe, assim, os caras têm uma dominância de meio campo muito importante. Mas não são, por exemplo, cão de raça. Os caras que saem para caçar. Por isso que eu acho que quando o Pulgar se recuperar, ele vai jogar. Exatamente. Isso aí o vai jogar. Vai jogar? Você vai desmanchar a saúde. Vai jogar, você vai ver como ele vai De jogar. repente coloca os 3. Aí quem vai cair vai ser o De La Cruz. Eu acho que o Saúl Porque o De La Cruz é o que faz isso. O Saúl pode jogar onde o Gerson jogava. O Saúl, na verdade, jogou muitas vezes no Atlético de Madrid, assim também. O Felipe, meia ponta. Você vai ver como o Pulgar vai jogar. Pode ser. Agora, domingo passado, a gente estava debatendo que nos últimos 5 jogos de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, era uma constatação. O Flamengo era aquele que somava menos pontos e por isso estava vendo a distância na liderança diminuir. Apaga. Essa rodada já mudou tudo. Cruzeiro perdeu, Palmeiras perdeu, Flamengo ganhou. E se a gente plugar a classificação, você acha que eu sou muito polêmico em dizer que se o Flamengo derrotar o Cruzeiro quinta-feira, mando do Flamengo. É polêmico, ainda não está decidido nada não. Porque o Palmeiras tem um jogo a menos. 7 pontos pro Cruzeiro com um jogo a menos. Sepulta o Cruzeiro. O Cruzeiro. Não, pro título, sim. O Cruzeiro. Pro título, sim. Se o Flamengo ganhar esse jogo, confronto direto quinta-feira, ele abre 7 pontos em um jogo a menos. Não é só pela vitória do Flamengo, porque se o Palmeiras ganhar do Vasco em São Paulo, ele passa o Cruzeiro com 2 pontos a mais, com 2 jogos a menos. A nação rubro-negra do Flamengo dessa forma fica isolado na liderança, abriu 3 pontos, rodada perfeita para o Flamengo, abriu mais 3 pontos, já que o Cruzeiro perdeu e o Palmeiras também perdeu na rodada. Os 2 principais adversários do Flamengo na briga pelo esse título brasileiro perderam na rodada e o Flamengo venceu fora de casa, vitória importantíssima, onde o Flamengo começou mal, mas no segundo tempo se encontrou e conseguiu sim virar a partida para cima do Corinthians em Itaquera, mais 3 pontos para a caixa e agora o Flamengo tem um jogo importantíssimo na próxima quinta-feira contra o Cruzeiro no Maracanã, confronto de 6 pontos, confronto direto na briga pelo título. É isso aí. Você acredita na vitória do Rubro Negro contra o Cruzeiro? Deixe sua opinião nos comentários, vai deixando também sua opinião. O que você achou dessa vitória importantíssima do Flamengo sobre o Corinthians e as falas, é claro, da mídia esportiva que eu trouxe aqui para vocês. Rasgando elogios ao Flamengo malvadão que segue na ponta do campeonato para desespero do secador. Se inscreve no Fla Forte News para você não perder nada. Saudações rubro-negras e segue o líder.